Olá, crianças pequenas e grandes, sejam bem-vindos à nossa série de lições sobre a Páscoa cristã. Nós já conversamos sobre a Páscoa no Velho Testamento e que aquela Páscoa apontava para a verdadeira Páscoa. E também aprendemos sobre o motivo da existência da Páscoa. A Páscoa só existe porque eu e você somos pecadores e precisamos ser libertos desse pecado. E a única forma disso acontecer é através do sangue de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco como Jesus anunciou a verdadeira Páscoa. Como Jesus contou como seria esta verdadeira Páscoa. Então, se você não viu os vídeos anteriores, dê uma olhada rapidinho antes de ouvir esta terceira lição. Mas é claro que antes da terceira lição, sempre tem aquela nossa canção. Vamos lá comigo? Cantar bem bonito. Olá, como vai? A Tigstela tem uma história pra contar. Então agora, muita atenção. Vamos lá, porque a Bíblia diz. Na lição anterior, de número 2, nós aprendemos que por causa do pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, todas as pessoas que nasceram depois nasceram pecadoras. E naquele momento, Deus fez uma promessa que iria enviar o Salvador. E sabem de uma coisa? Esta promessa foi cumprida. Nós podemos ver isso na Bíblia, a palavra de Deus. Lá no Novo Testamento, o bebê Jesus nasceu. E esse bebê nasceu com grande propósito, a grande missão de trazer salvação. Esse bebê cresceu e se tornou um homem e aos 30 anos de idade, esse bebê Jesus, que agora era o homem Jesus, ele então iniciou o seu ministério. Durante a sua jornada aqui na terra, como homem, mas também como Deus, porque ele não deixou de ser Deus, ele era um homem santo, justo e bom e totalmente livre do pecado. Esse Jesus então começou a espalhar o amor, a verdade, a paz, a cura. Uma cura que ia muito mais além do que uma cura física. Era uma cura do coração, da alma, era uma cura dos pecados. Esse Jesus maravilhoso, ele traz para nós, além desse anúncio do amor, ele traz para nós também o anúncio da verdadeira Páscoa. O anúncio da Páscoa cristã. Porque como nós já aprendemos, a Páscoa lá no Antigo Testamento, ela apenas apontava para a verdadeira e única Páscoa, que é o próprio Jesus. Então Jesus, durante o seu ministério, ele realizou coisas incríveis, mas ele estava aqui com um propósito muito importante. E nos seus últimos dias, Jesus anunciou de forma ainda mais enfática a Páscoa que iria em seguida acontecer. E foi assim, em seu último jantar, nos seus últimos momentos, Jesus se reuniu com seus discípulos lá em Jerusalém. Quando ele entrou na cidade, foi aclamado como rei e ele foi muito bem recebido. Então ele e os seus discípulos foram para uma casa e ali eles comeram a sua refeição. Uma refeição muito especial. Uma refeição que anunciava algo grande e maravilhoso que estava para acontecer. Jesus e seus discípulos se assentaram à mesa. E Jesus, então, usando aqueles elementos que estavam ali, o cálice e também o pão, ele anunciou
a verdadeira e única Páscoa. Naquele momento, Jesus explicou para os seus discípulos que o cálice significava o sangue de Jesus que seria logo mais derramado em favor daqueles que se arrependessem de seus pecados. E também ele usou o pão para falar que o seu corpo seria entregue e seria moído ali na cruz do Calvário, para que os pecadores, para que eu e você fôssemos resgatados, transformados, perdoados e pudéssemos novamente termos as nossas vidas reconciliadas ao nosso querido e amado Deus. Esta é a Páscoa cristã. E Jesus anunciou essas verdades. Os discípulos naquela hora pareciam não entender muito bem o que estava acontecendo. E Pedro chegou a dizer que aquilo não iria acontecer, que ele iria proteger Jesus. Mas sabem de uma coisa, crianças? Aquele anúncio, ele precisava acontecer. Porque sem a morte e a ressurreição de Jesus, nós jamais seríamos resgatados, jamais seríamos perdoados, jamais seríamos transformados. Somente Jesus, o homem, o Deus que se tornou homem, somente através dele, nós poderíamos ter os nossos pecados perdoados e poderíamos ser livres da escravidão do pecado. Então, hoje, quando nós celebramos a Páscoa, nós não celebramos mais como acontecia no Velho Testamento. E nós não celebramos com todas aquelas comemorações que o mundo tem trazido para nós. Ovos de chocolate, coelhinhos e coisas dessa natureza. Quando nós celebramos a Páscoa, nós devemos celebrar essa Páscoa lembrando desse acontecimento, lembrando da ceia do Senhor. Hoje, a nossa comemoração da Páscoa é celebrada através da ceia do Senhor. E você sabe o que é essa celebração? Nós vamos agora nos lembrar de como essa celebração acontece. E quem vai fazer isso, quem vai celebrar a ceia do Senhor para nós hoje aqui durante a nossa lição é o pastor Rony. Então preste bastante atenção e veja como nós cristãos comemoramos a Páscoa hoje. Então, crianças, que legal, né? Estarmos juntos e é importante lembrarmos que essa é uma demonstração com efeito pedagógico de como a ceia é realizada na igreja. Então vamos lá. O texto diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, o partindo, disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma forma, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Jesus está ali falando, anunciando a sua morte, né? Até que ele voltasse. E uma coisa muito interessante é que ele diz também: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O que Jesus está dizendo ali? Ele está dizendo basicamente que o corpo dele estava sendo ali representado, né, pelo pão. E aí ele o partiu e deu aos seus discípulos para comer. Da mesma forma, ele também pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nova aliança é nova vida. Por causa de Jesus, a ceia aponta novidade de vida, restauração, vida nova em Jesus. E sabe de uma coisa, crianças? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Muita gente, de forma equivocada, deixa de ir na igreja no dia de ceia, porque dizem estar em pecado, e então não estão aptas a tomar a ceia. Examine-se, confesse o seu pecado ao Senhor, e coma do pão e beba do cálice, em nome de Jesus.
E então, crianças, se lembraram como é feito a celebração da ceia do Senhor? Isso acontece nas nossas igrejas. E nesse momento nós nos lembramos daquele anúncio maravilhoso que Jesus fez sobre a verdadeira Páscoa. E nós hoje precisamos comemorar a Páscoa desta maneira, nos lembrando do que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Então, não se esqueçam desta verdade. E lembrando também que as crianças não participam desse momento da celebração tomando vinho, né, o suco de uva e comendo o pão. Vocês participam aprendendo, observando. Chegará o momento em que vocês poderão também participar efetivamente deste momento, bebendo do cálice e comendo do pão. Mas isso só acontecerá quando você for maduro o suficiente, quando você fazer a sua pública profissão de fé, dizendo diante de todos que você pertence a Jesus. E quando você tiver maturidade para assumir as responsabilidades do membro da igreja. Mas chegará o seu momento. Até lá, você vai então observando, aprendendo e louvando ao Senhor por essa Páscoa maravilhosa que é Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. E eu aguardo vocês para a nossa 4ª lição sobre a Páscoa cristã. Um grande beijo, tchau, tchau!